lá, vamos falar do Náutico. Náutico que tem negociações com o lateral esquerdo Felipe Borges, de 24 anos. Felipe Borges estava há 2 temporadas defendendo as cores do Confiança de Sergipe. É um jogador que também acumula uma rápida passagem pelo Vitória da Bahia. E é um lateral esquerdo que nos últimos 2 anos ele vem acumulando jogos, né, com a equipe lá do Dragão, do bairro Industrial. No Confiança em 2023 foram 33 partidas. E neste ano foram 32 jogos. Uma média boa, né, para um cara que vinha sendo titular da posição e que aparenta ser o concorrente direto em caso de acerto, né, do Náutico com Felipe Borges no mercado, o concorrente direto pela titularidade junto a Luiz Paulo, que renovou o contrato com o Timbu para o ano de 2025. E detalhe, além do Confiança e do Vitória, é um jogador que surgiu no futebol gaúcho, ele que é da cidade de Bento Gonçalves, surgiu no Esportivo, né, que é o clube da cidade. Depois foi para a Lajeadense, ainda na base, tem passagens pelo profissional do Juventude e ainda equipes como Boa Esporte, Remo e Betim de Minas Gerais fazem parte da carreira. Curta carreira, diga-se de passagem, do Felipe Borges, apenas com 24 anos, completando 25 anos ainda em 2024. Me parece muito essa contratação com o que já aconteceu lá atrás com o Náutico em 22, quando o Náutico foi buscar Diego Matos. Eu lembro bem daquele acerto. Era um cara que havia adquirido um certo destaque com a camisa do Paysandu na ocasião, e era um jovem que começava a chegar ali naquela chamada meia-idade e estava despontando na sua faixa de campo. Né? O Náutico chegou a esse acordo com o Diego Matos, foi contratado e até com um certo elogio por parte do torcedor à época, né? E acredito que agora, não com o Felipe Borges, tenha todo esse status, né? Até mesmo pensando na disputa da Série C, e que é um cara que nos últimos anos, né, acabou sendo titular da equipe na competição, e isso é importante, né? Porque o Náutico, embora tenha estadual, Copa do Brasil, a disputa da Copa do Nordeste, mas o Náutico foca suas atenções para esse retorno à Série B do ano seguinte. E nesse caso é um atleta que vinha sendo titular na região Nordeste, e despontando aí como um promissor, um nome que pode, quem sabe, nos próximos anos aí tá aí como um jogador interessante, não apenas para o Náutico, mas para o mercado. Então é interessante esse movimento do Náutico. O Náutico negocia com o atleta para, quem sabe, ele possa reforçar a equipe. Ainda sobre, né, acertos, né, o Náutico já tem em seu plantel, embora não tenha anunciado ninguém, e o Náutico já, até através de seu departamento de futebol, falou sobre a situação de contratações. O Náutico tem aí alguns pré-contratos assinados. O Náutico tem hoje 20 jogadores em seu plantel. A maioria jogadores oriundos das categorias de base do Timbu, mas alguns atletas que estão com um contrato renovado da temporada passada, da temporada deste ano para a do ano que vem. Então, os goleiros são Bruno Lopes e Léo, 2 formados na casa. Os laterais, Luiz Paulo, Luan e Juan. Luan e Juan são da base, Luiz Paulo acabou renovando o vínculo. Os zagueiros, Felipe Santana, Odivan e Robson Reis. Felipe Santana da base, Odivan e Robson Reis. Foi aquela cláusula contratual, né, que garante essa estabilidade dos jogadores que estavam até então entregues ao departamento médico. Entre os volantes, Souza, Marco Antônio, Renato Alves, Igor Pereira e Samuel. E me chama muita atenção desses 5 volantes do Náutico, que é uma posição com a qual o Náutico, pelo menos ao meu ver, não vai ter tanta preocupação inicialmente, porque trata-se de um setor onde o Náutico está abastado não apenas do titular, mas também do jogador da reposição. O Náutico hoje tem Souza como um primeiro volante, tem Marco Antônio como um segundo volante, tem Renato Alves, que pode ser o substituto do próprio Marco Antônio. Igor Pereira é um cara que também passou por esse processo de lesão e é um primeiro volante. E Samuel, que também é primeiro volante, né, e que atuou, né, na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, chegou até
ter aparições com a camisa do Náutico também no profissional em jogos da terceirona deste ano. No meio, Patrick Alain, contrato renovado. E no ataque, Bruno Mezenga, Paulo Sérgio, Cauã Maranhão, Caion, Leandro Cauã e Talicinho. Composto basicamente por atletas formados em casa, mas com essa dupla de centroavantes que deu certo, encaixou, né, na reta final da Série C. Infelizmente o Náutico não conseguiu a classificação. A estratégia agora da diretoria, foco na defesa, né, e em atletas mais experientes, né? Pelo menos é o que o Náutico tem de ideia para contratar. Aí o torcedor pode até questionar, olha, essa contratação do Felipe Borges não é um jogador mais jovem? É um jogador mais jovem, mas é um setor onde o Náutico já tem um atleta mais experiente, que é o Luiz Paulo. No caso, setores que não ainda tem jogadores que podemos chamar de protagonistas, né, de sua função, serão jogadores, né, mais experientes, jogadores acima dos 30 anos, né, que possam reforçar esse Náutico, e serão contratações pontuais. Até o próprio executivo de futebol, o Edgar Montemor, falou sobre a situação de que o Náutico pode ir ao mercado na busca por 10 ou até mesmo 11 jogadores inicialmente, que é um número pouco para ele. Ele comparou até com a situação de outras equipes que irão ao mercado na busca de 20, 22 jogadores, mas como o Náutico já tem uma espinha dorsal formada, tem atletas da base que estão buscando seu espaço, inicialmente o Náutico vai ficar aí nesse número de contratações, nessa faixa de contratações, né, dos 2 dígitos iniciais, entre 10, 11, 12 acertos, né, focando na defesa, até porque a zaga é um setor onde o Náutico tem a preocupação. Na lateral direita, em especial, também o Náutico hoje não conta com nenhum lateral direito que possa, né, se dizer titular do time, e também um foco maior para os atacantes que possam atuar pelos lados do campo, até mesmo para complementar esses centroavantes, né, que continuaram no Náutico deste ano para o ano que vem.